Olá, olá, aqui é Gisele Jerônimo, jornalista, e hoje vou conversar com a cirurgiã dentista Betânia Donatão. Nós estamos no consultório dela aqui em Colombo, mas antes de falarmos do empreendimento, vamos conhecer quem é a cirurgiã dentista Betânia Donatão. Tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde, prazer. Então, meu nome é Betânia Donatão, eu sou de Colorado, nasci em Colorado, Paraná, mas fui criada em Paraná City, que é uma cidade vizinha. E fui criada pela minha avó, que minha mãe morou em Portugal há 11 anos, e desde os 14 anos eu jogo vôlei, jogava vôlei no caso, e aí eu saí de casa com 14 anos para jogar vôlei. E com 17 para 18 anos, eu resolvi estudar e larguei o vôlei. Aí fiz cursinho por 6 meses e o meu tio e meu irmão eles já moravam aqui em Curitiba. Então, mas Curitiba para mim era a última opção que eu queria, porque eu vinha para cá de férias e eu não gostava daqui. Aí, enfim, daí um dia eu tava voltando do cursinho e tocou no meu coração que eu queria vir para Curitiba. E até então, daí eu nunca tinha trabalhado e eu não tinha uma noção como era a vida em si. Aí eu liguei pro meu tio, ele falou assim, olha, pode vir, pode ficar aqui em casa. Aí o meu irmão também me apoiou. E eu vim pra cá, eu fiz aniversário dia 12 de outubro, em 2012, né? Ia fazer 18 anos. Aí dia 15 de outubro eu vim embora pra cá, e dia 17 de outubro eu já tava no meu primeiro emprego, que foi no mercado como repositora. Então eu realmente quis vir pra cá pra ser independente. Em que ano isso? 2012. 2012. Isso. Achei curioso o fato de você dizer que tocou no seu coração. Você sentiu algo que eu queria ser independente. E até então eu falei pra minha mãe, eu quero ir embora pra ser independente, porque ela já tinha voltado embora de Portugal e a gente morou juntas 8 meses. E até então ela queria que eu ficasse lá. Aí na minha cabeça eu ia ficar em Maringá e ia continuar lá a minha vida. Só que tocou no meu coração que eu queria vir pra Curitiba. Aí, enfim, daí meu tio apoiou. Maringá próximo das cidades que você mencionou. Isso, de Paraná City, dá 65 km. Aí eu vim pra cá, então eu fiquei trabalhando no mercado por 45 dias como repositora. Aí no primeiro mês eu já comecei a ajudar a pagar aluguel, comida e já comecei a ver como era a vida. Aí beleza. Aí depois achei um trabalho em um shopping, lá no Cristal. Trabalhei numa loja de calçados, fiquei uns 45 dias. E depois fiquei mais uns 45 dias numa outra loja, num salão de beleza como recepcionista. Aí tá, isso foi de outubro a dezembro. Eu achei 3 empregos nesses 3 meses. Aí, resumindo, em janeiro fiquei desempregado um período. E em fevereiro comecei a correr atrás da odontologia, né? Aí achei essa faculdade no Portão, na Faculdade Herreiro. Aí encontrei um outro emprego no Shopping Cristal também. Aí então no primeiro semestre da faculdade eu trabalhava de manhã, das 4 às 10 da noite no shopping, e de manhã eu estudava das 7 ao meio-dia. Diz uma coisa, nesse momento que você tomou a decisão de vir para Curitiba, começar a cuidar da própria vida, como que a família encarou essa decisão sua? Então, toda a minha família me apoiou, menos a minha mãe me apoiou, mas tipo assim, como é mãe, né, que sempre quer proteger, a minha mãe queria que eu ficasse lá. Até então, porque a gente não morou anos juntos, né, então esse foi um dos motivos também, mas como eu queria ser independente, então eu falei, mãe, eu tenho que ir. E chegou a minha vez de voar, né. Sua mãe mora em Maringá? Agora mora em Maringá, já desde 2013, 14. Como que ela vê hoje essa questão de vida sua decisão que você teve? Sim. Hoje ela vê com outros olhos. Exatamente, porque até então eu falo pra ela que se eu tivesse ficado em casa, eu não teria a visão que eu tenho hoje e não daria tanto valor como eu dou hoje. Porque aqui realmente, que conquistar, aqui realmente foi, tipo assim, bem mais difícil tudo, né? E enfim, daí no primeiro semestre da faculdade foi isso. Daí eu trabalhava no shopping, eu estudava de manhã e no shopping de tarde até a noite. Aí no segundo semestre eu achei um estágio, um consultório odontológico. Isso ainda no primeiro ano era faculdade. Uhum. Só que o meu primeiro salário foi R$350. 350. E aí eu fiz FIESA na faculdade, e o meu irmão que mora em Londres,
ele me ajudava com os materiais. Então, ele, tipo assim, ele foi o meu grande alicerce para eu conseguir, tipo, para eu conseguir. Porque também se você não tiver um apoio é bem difícil, né? A família entendeu que você queria vencer na vida. Sim. Sim, eles super Você me deu o apoiaram. primeiro passo e Sim. eles começaram a olhar. Exatamente. Sim. E o meu irmão me ajudava sempre em tudo. Só que daí, assim, as partes, né, de ônibus, essas coisas, eu tinha que me virar. Então, comida, essas coisas também. Então, e teve 6 meses também da minha vida que eu fiquei parada, que eu tinha que estudar tarde. E daí ele que me ajudou em tudo, assim, comida, ônibus, tudo. Então ele foi o grande, tipo assim, teve uma grande importância, porque se não fosse ele eu não teria conseguido, porque a minha mãe não tinha condição de me ajudar. Aí tá, daí no segundo semestre eu achei esse estágio em um consultório odontológico. Só que era R$350. E aí, o que eu fazia, eu era no estágio de segunda a sexta, e sábado e domingo eu entregava panfleto no sinaleiro, e eu trabalhava na Durigan Vinhos, numa vinícola para conseguir mais dinheiro. Então você preenchia a semana inteira. Exatamente, eu não tinha folga. Eu trabalhava, daí eu entregava panfleto das 10 às 4 e das 5 às 10 eu trabalhava na vinícola, de sábado e domingo. Muito bem, então estamos ouvindo aqui a doutora Betânia, que história fantástica. E só para completar também, uma coisa, e aqui em Curitiba também conheci pessoas que me ajudaram bastante, porque tinha dias que eu não tinha dinheiro para pegar ônibus, que era R$2,50 na época, em especial a minha amiga mãe, Denise, ela que me ajudou, tipo, muito. Nossa, eu conheci ela no meu primeiro estágio, ela que, tipo assim, eu não sabia nada da odontologia. E era um estágio que tinha 2 dentistas, eu era auxiliar de um e ela de outro. E ela já é bem experiente, e ela colocou tudo na bancada assim, e me explicou todos os instrumentais. E até então ela me ajudou muito, assim, tipo, tinha mês que eu não tinha dinheiro pra comprar comida, ela que me ajudou. Pra pegar ônibus, ela que me ajudou. Então, tipo, eu sou muito grata a ela também, demais. Muito interessante. Gratidão é algo que a gente deve carregar para a vida, porque hoje você tem seu trabalho, né, sua empresa, mas lembrar das pessoas que contribuíram no momento que você mais precisou é gratificante. Sim, né? com certeza. O que você diria então para essa pessoa, olhando para ela? Será? A pessoa, Denise? Denise, sim, ela, nossa, eu sempre falo pra ela que ela é, meu Deus, você não, tipo assim, é uma pessoa que, sabe quando a pessoa te ajuda realmente de coração, e ela, tipo, nunca jogou na minha cara, tipo assim, sempre me tratou super, hiper, mega bem, até hoje. Nossa, é uma pessoa fantástica que eu nunca conheci ninguém na vida. Eu falo pra ela, nem que tipo assim, da minha vida, eu pagaria tudo que ela fez. Então, eu sou eternamente grata mesmo. Demais. E aos familiares? A minha família também sempre me apoiou, a minha avó, meu Deus, é tudo pra mim. Porque ela cuida de mim desde criança e sempre com muita paciência, amor, carinho. Então, tipo, o mundo pode estar desabando, ela sempre tá lá com amor, carinho e paciência. A minha avó é o poço da paciência, então eu me inspiro muito nela também, porque ela fala, se hoje tá ruim, amanhã vai tá bom. Ela fala, se o bom passa, o ruim também passa. E é o meu irmão e a minha mãe também, que meu irmão, na verdade, foi o nosso pai, porque eu tenho um irmão do meio e eu sou a mais nova. E o meu irmão mais velho, que sempre fez papel de pai, então, tipo, se não fosse ele na nossa vida, ele foi embora para Portugal com 15 anos, e a minha mãe foi em seguida, para dar uma vida melhor pra gente. Então, se não fosse os dois, a gente não teria conseguido também. Porque eles passaram muitas coisas lá também, muito sofrimento, a gente ficou longe a vida toda, e o meu pai, ele abandonou a gente, e a minha mãe foi mãe, pai, foi homem de verdade pra honrar a gente, sabe? Uma grande responsabilidade para criar os filhos. Exatamente. Então, tipo, eu sou grata a essas pessoas que sempre estiveram e estão comigo até hoje. Muito bem. Tá aí a parte da vida familiar da doutora Betânia. Sim. E vamos daqui a pouco ouvir como que foi a academia em si, né? A odontologia. Sim. Muito bem, estamos com a doutora Betânia Donatão, cirurgiã dentista. E eu tenho uma curiosidade de entender como é que foi a sua escolha para essa área. Sim. Dentista, como é que foi isso? Então, quando eu era criança, minha avó me levava ao dentista.
não, em uma dentista, né? Então, sempre quando eu ia lá, eu admirava, ficava olhando assim, meu Deus, nossa, que incrível. Tipo, eu achava lindo. Aí tá, daí eu falava pra minha avó, quando eu crescer eu vou ser dentista. Então, eu comecei a querer ser dentista porque eu ia ao dentista. Então, isso começou a me inspirar. E eu via assim, nossa, tudo lindo e tal. E daí a dentista que eu ia, aí ela falou, tem que estudar bastante e tal, mas você consegue, ela falava. Mas assim, a minha inspiração foi ela. Interessante. Eu gostei de ser dentista por conta dela. Sua avó levava ao dentista. Sim. E a recepção da dentista também foi. E também, assim, ela me inspirou porque ela era super meiga, calma, tipo assim, super. Tinha muita paciência, então isso me inspirou, sabe? Interessante. E aquele barulhinho das máquinas, que é o terror da grande maioria? Não, eu não lembro, sinceramente, de ter medo, assim, de ter tido medo. Não, não tive. Porque a gente ouve muito por aí, as pessoas não gostam de ir no dentista. 95% não gosta. Olha aí, ó. Interessante. Não gosta. A doutora de cirurgiã dentista está dizendo 95% não gosta. Não. E a maioria tem medo da anestesia, tem pânico. Enfim. Vamos falar mais a respeito disso. Mas e aí, como é que foi a academia? Então, aí a odontologia pra mim foi assim, cada dia é um aprendizado. Cada dia. Tipo assim, é totalmente diferente da faculdade. Assim, na faculdade eu aprendi muito também com as pessoas em si. Eu também acho que era muito imatura, tudo, enfim, eu fui aprendendo muita coisa, sabe? A lidar com as pessoas também na faculdade eu passei bastante humilhação. Bastante. Por quê? Muita coisa, assim, tipo, as pessoas subestimavam, sabe? A gente, porque, assim, a minha sala tinha pouca gente nova. E a maioria era mais velha, então eles meio que subestimavam a gente, sabe? Então, até eu lembro também que eu fiz um estágio, lembro disso até hoje. Fiz um estágio com uma dentista, ela era mais velha, assim. E eu também senti que ela me subestimava um pouco, sabe? Um dia eu vi ela falando, assim, pra uma outra pessoa, ela acha que se formar vai ser fácil, não sei o quê. Tipo, ela acha que se formar é flores, entendeu? Aí tá, enfim. Mas hoje eu vejo, assim, que eu acho que eu dei a volta por cima. Porque muitas pessoas que me subestimavam, tipo assim, só que o importante, eu falo sempre, você tem que acreditar em você, não importa o que as pessoas falam. As pessoas vão jogar muita areia nos seus sonhos, mas se você acredita, se você quer ser astronauta, você consegue. Basta você ir atrás que dá certo. Você tinha um objetivo. Eu tinha um objetivo, exatamente. Ser dentista. E na faculdade também eu passei muitos desafios, porque no começo eu era insegura, enfim, eu sempre queria muita opinião das pessoas e aprovação das pessoas. Então, e na época da faculdade também teve um tempo que eu fiquei muito mal emocionalmente, porque foi um baque também, bastante. Então, literalmente, eu fui do inferno ao céu na minha vida, sabe? Emocionalmente falando. E aí também eu reprovei um ano da faculdade. Então eu atrasei um ano. Então era para eu ter me formado em 2017, me formei em 2018. Quando eu reprovei, para mim o mundo tava acabando. Eu falei, meu Deus, que horrível e tal. Então depois foi assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu cresci de uma tal maneira inexplicável, eu dei a volta por cima. Então as pessoas começaram a me ver com outros olhos, só que assim, porque eu mudei, entendeu? Então sempre a mudança parte de nós, né? Acabou sendo uma lição que você foi maravilhoso. Concluiu o que precisava. Muito bom, então incrível, foi bom que eu aprendi muita coisa que eu tinha deixado para trás. E o meu TCC também, nossa, eu dei a volta por cima total. Então na minha banca, assim, eu tive só elogio, tipo assim, da orientadora do curso, penso que ela era super rígida. Então isso pra mim foi uma grande vitória, sabe? TCC. Qual foi o tema? Como é que foi? O tema foi um caso clínico, inclusive era um conhecido meu. Ele tinha uma cárie na região anterior do dente 22. E daí nós fizemos um núcleo, porque a raiz dava para salvar, então a gente fez um núcleo estético, que chama núcleo, só para substituir ali o dente quebrado, né? Então aí a gente colocou um núcleo estético e depois uma coroa de zircônia, que a gente fala que é de porcelana. Aí então nós colocamos um dente de porcelana nele, e daí esse foi o nosso caso. Daí a gente explicou certinho lá, foi bem bacana. Como é que a banca avaliou isso? Então, eles super gostaram, inclusive teve todo o acompanhamento da minha orientadora, então foi super aprovado. Inclusive, prótese é o que eu mais gosto de fazer hoje na odontologia. É o meu carro-chefe, na verdade. Interessante. E o desafio de desenvolver o TCC?
tem que falar? Como é que foi isso? Para mim foi meu Deus, um grande desafio, porque assim, é um grande desafio eu estar falando hoje também, porque assim, eu sempre fui muito tímida, muito, muito, muito. E antes eu era um pouco gaga. Eu era muito insegura demais. Então a odontologia foi muito bom, a vida foi muito bom, me deu porrada pra eu, não, ou você vai, só tem essas duas opções. E aí eu era muito insegura pra falar antes, né? Então eu também me policiei bastante nisso e eu aprendi. E a faculdade no começo, como tinha bastante trabalho de apresentar, pra mim, nossa, era o fim do mundo. Aí no começo eu dava risada, eu não conseguia me controlar, eu saía da sala rindo, sabe? Enfim, aí depois foi indo. Só que depois no meu TCC, assim, foi pra mim uma grande vitória, porque assim, eu consegui falar tranquilamente, olhando pra todo mundo. Claro, a gente fica um pouquinho nervoso, né, mas enfim, do momento, é uma avaliação que tá acontecendo. Mas eu consegui, foi super emocionante. E assim, a odontologia também pra mim em si, porque assim, aí eu comecei a ser mais madura, né, pra você falar com o paciente, você tem que passar uma segurança. Então você tá, porque querendo ou não, você tá vendendo, né, o seu serviço, então você tem que passar segurança. Então isso pra mim, todo dia é um... Só que hoje eu não tenho mais medo de falar, não tenho mais vergonha nada. Então... Venceu essa barreira? Venci, total. Legal. Muito, que pra mim era, meu Deus, um desafio gigante. Seus colegas de faculdade, conversa, tem contato? Então, sim, da faculdade eu levei 3 amigas, né? 3 amigas, 2 que eu tenho muito contato e uma não tenho tanto contato, mas a gente conversa, né? Uma, inclusive, eu morei com ela 8 anos, com ela e com a mãe dela, que eu fui morar com ela e com a mãe dela no 2º ano da faculdade. Então a gente ficou praticamente família, né? Então a gente tem muita convivência. E pra mim ela é tipo uma irmã, sabe? E eu tenho minha outra amiga também, que a gente é família também já, que a gente convive muito. Seus familiares ficaram em Maringá, cidades e aqui próximas, então, e você veio aqui, construir uma família da faculdade, de amigos. eu tenho essas 2 como as minhas melhores amigas. Porque relacionamento entre pessoas é um desafio, mas a faculdade, 5 anos juntas, você identificou pessoas que pudessem estar caminhando juntas. Sim, inclusive essa minha amiga que eu tenho bastante contato hoje, no começo desde o início a gente se aproximou, depois a gente se afastou, que ela tinha um grupinho dela, eu tinha o meu, e agora depois de formada a gente se reencontrou e agora a gente é carne e unha. Interessante, que legal. Sim. Muito bem, ouvimos a doutora falar um pouco da academia, daqui a pouco vamos falar sobre empreendedorismo. O que a doutora está fazendo, tem feito e também atravessado aí a pandemia. Vamos saber logo mais dela. Bom, estamos com a doutora Betânia Donadão, cirurgiã dentista, e vamos conversar um pouco a respeito do empreendedorismo. Sim. Ouvimos a história de vida, ouvimos o período da faculdade e a doutora montou um consultório. Estamos em Colombo, região metropolitana de Curitiba. E como foi esse desafio para você? Porque você abriu isso na pandemia, né? Consultório na pandemia, grandes empresas fechando. E como é que foi esse desafio? Sim, então, eu me formei em junho de 2018. E em julho eu comecei a trabalhar em um consultório em Tatuquara. Dava 30 km para ir, 30 para voltar todo santo dia. E até então, quando eu estava na faculdade, eu não pensava, não foi nada planejado, foi tudo acontecendo. E aí eu pensei em julho, não, quer saber, eu vou montar o meu consultório. Só que assim, eu não tinha dinheiro guardado, eu não tinha em quem pedir ajuda e socorro. Então eu falei, tá, eu vou meter a cara. Aí eu achei esse ponto, né, que eu já tinha visto antes, então eu já sabia daqui. Então aqui foi o primeiro lugar que eu vim. Eu achei até interessante também porque a questão, como é centro comercial, então é um bom negócio. Então aí eu vim falar com o dono, inclusive quando eu vim aqui não tinha nenhum ponto para alugar. Aqui era uma distribuidora de bebida e era uma sala só. E eu vim conversar com o cara para ver se ele não dividia comigo para eu alugar essa parte. Porque eu queria começar com uma coisa pequena. Aí ele topou. Aí, resumindo, eu já pedi pro cara vir fazer uma parede de drywall para fazer a divisória. E legal que ficou mais um ponto comercial, né?
porque aqui era um só. Aí tá, daí eu comecei a ganhar melhor como dentista e daí eu fiz um empréstimo de 20 mil reais. Só que assim, só os equipamentos tinham dado 20 mil reais. Aí eu achei, eu não sabia em quem comprar os equipamentos. Aí eu achei no Google, foi o seu Oswaldo, inclusive. Ele também foi, nossa, uma grande ajuda, porque ele falou assim pra mim, ó, eu parcelo ou no cartão ou no cheque. Eu falei, filho, eu não tenho nada disso. E também não tinha pra quem pedir. Então ele fez por boca pra mim. Ele falou assim, ó, o que eu fiz pra você foi de pai pra filho. Porque eu já levei calote de 40 mil reais, já fui, montei consultório de dentista, o dentista sumiu. Aí, enfim, resumindo, ele confiou em mim, graças a Deus, e paguei ele 1 ano. Aí tá, aí começou reforma, tudo, eu fiz muita permuta também, muita, com pintura, com drywall, com elétrica, muita. Então isso que me ajudou também. Aí também comecei com o chão preto, antes o chão não era assim, era um chão preto mesmo. Aí eu não tinha condição de colocar no início, aí foi indo as coisas. Aí no começo eu trabalhava aí ficou 7 meses pra montar o consultório, 6, 7 meses. Então eu inaugurei em dia 26 de janeiro de 2019. E 2 dias depois que eu inaugurei, entrou o meu primeiro paciente, foi uma restauração, lembra até hoje, foi muito emocionante. E foi fluindo as coisas, só que no começo eu atendia plano, para começar a ter pacientes, e atendia 2 vezes na semana em outro consultório no Fazendinha, para manter o meu consultório. Deixa eu entender, você abriu numa data, 3 dias depois... Entrou o meu primeiro paciente. Como é que foi particular. Os 3 primeiros dias, então, que você ficou aqui? Então, foi assim, né, eu abri. Falei assim, ó, seja o que Deus quiser. Só que assim, em nenhum momento eu pensei, e se der errado? Não pensei, nesses 7 meses não me passou pela cabeça. Eu só pensei, já deu certo. Eu não pensava em nada de errado, nada. Aí fiz a minha primeira compra na Dental, enfim, literalmente meti a cara. Literalmente mesmo. Enfim, eu falei, eu não pensei no erro, em nenhum momento. E foi fluindo as coisas. Aí tá. Aí 2 vezes na semana eu trabalhava em outro lugar, e nesse meio tempo eu fiz panfleto. Aí uma pessoa deixava nas casas pra mim. Fiz carro de som também 1 ou 2 vezes. E foi fluindo as coisas. Aí fiz o Instagram, fui seguindo as empresas aqui de perto e tal. E daí no começo também vinha os vizinhos daqui, vim pra cá. Aí foi fluindo as coisas. Aí depois de um tempo eu parei de atender lá nos outros lugares, só fiquei no meu consultório e parei de atender plano, só fiquei no particular. Então foi fluindo as coisas, daí tipo, aí vinha o marido, chamava a esposa, aí chamava os filhos e foi fluindo. Então hoje 80% dos meus pacientes é indicação, que vem um e chama os outros da família. Igual esse mês mesmo veio a filhinha do casal, aí veio o marido, depois veio o filho e depois veio a esposa. Então foi fluindo, sabe? Gostaram do atendimento, Isso. foram indicando. Então a maioria que eu atendo é famílias assim que vem e vai um chamando o outro. Muito bem. Mas você abriu numa pandemia, você abriu no início de 2019, a pandemia... Final de 2019 foram os primeiros ali rumores de que viria algo muito grande. Isso. Né? 2020, início ali, fecha comércio, fecha horários, não pode ir nesse horário e aquilo. Isso, daí a gente ficou assim, na verdade só fiquei 1 semana fechada total, só 1 sem poder abrir. Mas nos outros dias eu trabalhei bastante na pandemia, foi muito bom, só que teve um mês assim, específico que foi muito ruim, porque como eu faço muito boleto, eu não recebi os boletos, então não tive fluxo. Aí eu tive que pegar emprestado 10 mil reais de uma tia minha, que ela mora em Londres, pra eu manter. Tipo assim, esse foi o mês assim, pior. Mas em compensação, depois nos outros meses eu consegui pagar ela tudo. Conseguiu recuperar. Então, recuperei. Mas assim, em questão de trabalho, eu trabalhei mais na pandemia. Porque as pessoas ficaram mais em casa e elas tiveram mais tempo. Acabaram fazendo aquilo que, vou deixar para outra data, porque eu estou indo no trabalho e tal, e acabou que isso. Exatamente. E questão da reforma também do consultório, eu fui investindo. Eu fiz uma reforma, beleza, mas não fiquei satisfeita, e agora, por último, eu fiz essa reforma que tá agora. Inclusive, eu tenho mais uma coisa para terminar. Mas, assim, o banheiro também, antes, era bem diferente. Depois, aí eu fiz um projeto com uma arquiteta, aí também, aos pouquinhos, eu fui trocando. Porque como eu comecei com coisa usada, igual a minha autoclave, comecei usada. Mês passado eu comprei uma nova. Então, também fui trocando. Igual o bebedouro, eu comecei com aqueles de filtro. Agora, troquei por esse. Então, aos pouquinhos eu fui o chão.
Aí era o chão preto, depois coloquei cerâmica, falei, não gostei, não tô satisfeita. Por último, agora eu coloquei porcelanato. Agora sim, gostei. Tá muito lindo. Então eu mudei, tipo, é que eu vou ver se eu tenho foto do antes e depois pra te mostrar. Mas mudou bastante aqui. Bom, existe uma técnica, você aprendeu uma técnica na faculdade, Sim. cirurgião dentista, mas montar um consultório vai além da técnica que você aprendeu. Você teve que gerir um negócio, administrar esse negócio, ser a profissional que atende e administrar. E aí tem pessoas, equipe, como é que está sendo isso, esse desafio? Então, a parte empreendedora para mim, nossa, é a mais, digamos, eu adoro, mas ao mesmo tempo é bem cansativo, porque igual eu atendo o dia inteiro, e daí a parte administrativa, tem dias à noite que eu tô, meu Deus, não aguento mais. Tipo assim, mas enfim, mas eu adoro ser empreendedora, eu me descobri muito isso, e eu adoro fazer melhoras, tipo assim, igual agora eu quero melhorar essa parte da minha logo. Então, eu acho que quanto mais você investe no seu negócio, as coisas fluem. Parece que você atrai mais coisas boas, mais pacientes, abençoadas e prósperas, porque você está valorizando o seu negócio, então você vai ser mais valorizado, entendeu? Legal. Dentro do seu consultório, da sua profissão, você atende que especialidades? Como é que funciona isso? Então, nós atendemos tudo, assim, desde a parte da harmonização facial, que é a parte do Botox só, preenchimento eu não faço aqui, mas eu indico. Então, a parte do Botox eu faço, parte de dente, fazemos tudo, implante, prótese protocolo, prótese sobre implante, PPR, prótese total, parcial, limpeza, restauração, canal, tudo. A parte do canal também tem uma especialista que vem e faz pra mim, ela é excelente. Então, aos pouquinhos eu tô delegando cada profissional assim, sabe? Porque até então o que eu mais gosto de fazer é prótese. Então, com o tempo eu quero só focar na prótese e deixar uma dentista pra fazer restauração e limpeza, a outra só a parte da ortodontia, a outra só do implante e assim vai. Você está indo gradativamente, né? Isso. O consultório tem quantos meses? Então, vai fazer 4 anos, dia 26 de janeiro. Então, fazem 3 anos e alguns meses. Estou engatinhando. Mas é um bom tempo que já deu para você entender como que você quer tocar o negócio. Exatamente. Né? 3 anos e alguns meses de negócios. E como é que tá? Você tem algum projeto pensando em ampliar? Como isso, agora ano que vem o meu projeto, inclusive já estou vendo salas. Eu quero abrir mais uma filial aqui no meu consultório, mais no bairro Santa Felicidade, próximo ao posto Ventania. Então lá eu já estou vendo, né? Eu quero... Enfim, eu vou começar igual aqui, começar do zero, mas assim, eu já sei o caminho. Não vai ser igual aqui, comecei, tipo... Que aqui eu também quebrei muita cabeça, muita, né? Porque como eu não sabia, e foi, enfim... Agora eu já sei os profissionais que eu vou chamar para fazer elétrica, para fazer, enfim, tudo. Que também no começo eu quebrei muita cara com isso. Você já tem um manual de como montar um negócio. Exatamente, isso mesmo. Bom, você falou que começou a faculdade e de repente começou a trabalhar no consultório e deu um clique. Vou montar um consultório. Exatamente. Eu penso, hoje eu não sei, tipo assim, foi literalmente um tiro no escuro que deu certo, mas assim, se fosse, é porque a gente vai crescendo e vai ficando mais assim, meu Deus, eu não vou por esse caminho que eu vou errar. Eu não vou por esse que eu vou errar. Mas sim, se fosse hoje, eu não sei se eu teria tanta coragem como eu tive. Acredita? Porque literalmente foi um tiro no escuro que deu certo. E, inclusive teve gente que veio falar pra mim, aqui do centro mesmo. Falou assim, quando você montou aqui, eu achava que não ia dar certo. Acredito que você ia fechar logo. Acredita? Que talvez ninguém tivesse se consolidado na sua área nessa região? Isso, talvez porque aqui nesse centro comercial já teve 2 consultórios odontológicos e eles ficaram pouco tempo, entende? E, inclusive também nessa rua tem um lá em cima, um ali e um do outro lado, então tem 3, só que também em nenhum momento quando eu abri, eu fiquei pensando nisso, tipo, eu acho que tem espaço para todos e o sol nasceu para todos, então cada um vai ter o seu público, igual, mês retrasado abri um consultório aqui, ó, menos de uma quadra, e tá tudo bem, tipo, eu continuo com os meus pacientes, e ela com o dela tá tudo certo. É curioso que o cliente procura o que ele precisa, mas ao ele chegar no ambiente, ele pode se identificar com um profissional ou não. Exatamente. Inclusive, semana retrasada, umas 2, 3 semanas atrás,
veio uma paciente aqui com muita dor, muita mesmo. E ela falou assim, eu acabei de ir num dentista e eu não gostei do atendimento. Então eu passei aqui e eu resolvi parar. Aí ela, aí eu atendi ela gostou, aí tirou a dor, e agora ela virou a minha paciente. Então, Interessante, né? O atendimento, a gente se identifica ou não. Sim, e também eu acho uma coisa importante. Igual, eu tenho um pouco de receio de ir ao dentista. Então, eu também sou um pouco medrosa. Mas, a gente indo, daí eu vejo agora o que os pacientes não gostam. Ninguém gosta de sentir dor. Então, eu faço o máximo para o paciente não sentir dor na anestesia. Então, tem uma técnica que a gente faz que o paciente não sente dor. Isso é muito importante. Ele se sentir confiante. Porque a maioria dos pacientes vem para melhorar a autoestima e para você tirar dor, né? Esse é o maior desafio da odontologia. E é o que satisfaz a profissão de uma certa forma, né? Você comentou ainda há pouco que 95% dos pacientes têm medo por conta daquele barulho do equipamento. Exatamente. Mas agora você mencionou um fato de que você vai aplicar anestesia, que obviamente vai tirar a dor, mas o momento da anestesia a gente sente um pouquinho de dor. Sente um pouquinho. E aí você consegue melhorar ainda essa parte. Exatamente. Esse é um dos grandes segredos. O paciente não sentir dor na anestesia. Entendeu? Porque igual, teve paciente minha também que já falou, eu não sinto dor na sua anestesia. Por isso que eu gosto de vir aqui. Entendeu? Então, você vai conversando com o paciente e vai entendendo, né? Conversando, você vai explicando. Isso. Porque e ver a forma de você colocar a situação que o paciente precisa passar também é importante, né? Vai passar por isso. Isso, exatamente. Aí você consegue amenizar aquela situação. E a odontologia, pode acontecer várias coisas. Você pode fraturar a lima. Pode acontecer, com certeza pode. Você pode, exemplo, quando vai extrair um siso inferior, que é a região aqui, do nervo alveolar inferior. Se a raiz do dente estiver próxima a esse nervo ele é bem sensível, tipo um fiapo de cabelo. Então, qualquer toque nele, o paciente pode ficar com uma parestesia. Então, você tem que explicar tudo isso antes para o paciente, para depois não ser uma desculpa, entendeu? Assim que ele foi avisado. Igual um paciente que tem uma cárie muito profunda. Se não atingiu a polpa, mas chega próxima à polpa, a gente tenta salvar. Mas se sentir dor, ele pode ser que dê canal o dente. Então, essas coisas, não é só, ir lá atender e tá tudo certo. Não, você casa com o paciente. Entendeu? Então, se você tira os dentes dele, você tem que ficar acompanhando. Então, acho que o acompanhamento também é muito importante. Mandar mensagem no outro dia, como você tá, como tá a dor, o que precisar, estou à disposição. Não só atender e ir embora, não, porque fica uma coisa rasa. Eu acho que o pós é muito importante também. Alguma história inusitada de algum momento dessa aproximação com o cliente, com o paciente? Você tem um bom atendimento, nós estamos vendo. Algum fato aí? Sim, mas você fala de bom ou de ruim? De bom. Tá, sim, eu já tive vários atendimentos, pacientes, nossa, que saíram super satisfeito tudo, mas também, tem pacientes que não estão bem consigo mesmo no interior, então nada para ele vai estar bom. Então também, inclusive eu estava fazendo terapia sistêmica para aprender a lidar com algumas pessoas, porque você lida com várias personalidades. Então também você aprende a lidar com as pessoas. E também você tem que tomar cuidado até que ponto que o paciente está falando. Claro, o que ele está falando não é frescura. Mas também se você der muita moral, ele vai aonde não existe alguma coisa, entende? Exemplo, né? Então tem pacientes também que querem invadir muito sua vida pessoal. Também, então você tem que tomar cuidado. Então é um jogo de cintura muito grande. Muito, muito mesmo. Bom, você tem a matriz, vai abrir uma filial, 2023 então tem ótimas notícias, grandes projetos. Sim. Que mensagem você diria para profissionais que estão querendo aí empreender? Sim. Inclusive eu também tenho uma prima que ela trabalha no Sebrae, né? E ela é excelente profissional. E ela também quer empreender. Igual eu falo para ela, né? Eu acho que quem já tem, exemplo, quem tem ali o seu todo mês certinho garantido, porque empreender é sair da zona de conforto, né? Você não, cada mês é um mês, né? Então eu acho que quem trabalha registrado ou tem já o seu faturamento ali todo mês certinho, beleza,
e a pessoa quer empreender, claro, não precisa também, vou largar tudo e vou empreender já de uma vez, porque também até então você tem que ter ali uma renda para você manter, né? Então eu acho assim, quem tem já essa parte garantida, não precisa sair total, mas você já vai começando a empreender aos poucos, entendeu? Mete a cara, literalmente, não tem como dar errado. Coloca no papel tudo que você quer fazer e você começa por partes e vai aos poucos. Só que assim, o negócio é começar. Eu acho que se você começar e se dedicar, é impossível dar errado. Não tem como dar errado. Você não tendo dinheiro, você dá um jeito, entendeu? Não tem como dar errado. Então eu acho que a força de vontade, a dedicação é essencial e imprescindível. E depois disso, aí quando o empreendedorismo já estiver fluindo, aí você sai da sua zona de conforto e só vai para o empreendedorismo, que é uma grande emoção. Fantástico. Bom, quero agradecer a doutora Betânia Donatão, cirurgiã dentista, contou aqui sua experiência de vida, de academia, seus negócios. E vamos fechar esse episódio do podcast Gisel Jerônimo, deixando uma mensagem para as pessoas que queiram empreender como você ou que queiram tomar algum rumo na área da odontologia. Então, primeiro quero agradecer pela oportunidade, foi meu primeiro podcast, então fiquei bem feliz por poder compartilhar minha história e quero desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos e que vocês não desistam dos seus sonhos, independente de qualquer sonho que a gente tenha na vida. Eu acho que a gente tem que ir atrás, independente do que as pessoas falam ou não, ou aprovam a gente ou não. Eu acho que se a gente acreditar em nós, isso que importa. E com fé em Deus a gente sempre consegue tudo. E é só ter foco, dedicação e fé que a gente consegue. E não desistir e desanimar. Às vezes a gente desanima, claro, mas a gente não pode deixar a peteca cair. Então, já que a gente está aqui, temos que ir até o final. Muito bem. É isso aí. Obrigado. Sucesso a todos. Obrigada.